O retrocesso da África é mais rápido que a sua evolução e a África deveria parar de ser cliente e começar a produzir e começar a fazer tudo e muito mais. Eu acho que a gente já virou chacota, né? O continente em si já virou chacota. Porque é inadmissível como é que um país, não, desculpa, às vezes me atrapalho e fico tratando a África como um país. Mas vamos lá. Como é que um continente que tem tudo que você possa imaginar, mas mesmo assim ainda depende. E eu vou te falar, a África ainda importa produtos alimentares. A África importa produtos alimentares. A base do mundo é a agricultura. Uma das primeiras tecnologias do mundo, se não a primeira tecnologia do mundo, aquilo que deu o ponto inicial da evolução humana é a agricultura. Como é que ainda a África é dependente total e como é que a África ainda olha para aquilo que outras empresas estrangeiras acabam entregando como laticínios e abraçar? Isso é uma coisa que a gente não consegue compreender, entendeu? A África deveria parar de ser cliente em questão também de produtos acabados, como, por exemplo, combustível, diesel e outras coisas que são provenientes do petróleo, entendeu? Bem, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso boy Ndalino, para quem não me conhece. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, não esqueça de me acompanhar aqui, não esqueça também de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Você me acompanha no canal 41 e blá 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 e blá blá blá. Deixa de fazer isso. Vamos lá. Tem um senhor angolano, luso, né? Ele é português, mas tem ascendência angolana, não é angolano, tem ascendência para não entender direito. Mas ele cresceu na Tuga e nasceu na Tuga, acho isso também, né? Ele abre um parêntese muito importante, que depois da independência, em 1975, Angola começou a perder as suas indústrias. E é bem fato, eu fui atrás, Angola e outras colônias portuguesas, pós 75, começou a mostrar um declínio de produção. Empresas importantes fecharam, como empresas de borrachas, empresas de açúcar, empresas de madeira que faziam carpintaria, tudo fechou, sabe, carpintaria industrial. Empresas que produziam os próprios pneus com borracha também fecharam. Estamos a falar de empresas que também refinavam sal, bué de refinaria de outros produtos, empresa de manteiga ou queijo, empresa de queijo que ficava no sul de Angola, lá na Huila, também fechou, e outras empresas que vieram mais tarde a também ser encerrado. Isso me mostrou um declínio total. Os países africanos pós-independência regrediram bastante. Aqui tem uma série de vídeos que a gente acabou falando, principalmente sobre como essa regressão teve ajuda fundamental dos próprios angolanos, que optaram em destruir tudo por causa de uma guerra, do que pegar aquilo e abraçar. A descolonização foi muito mal feita, isso é evidente, mas também, cara, aqueles que ficaram prejudicaram muito mais do que ajudaram. Entendeu? E mesmo com a paz, a gente não consegue resgatar 20%, estou a falar da Angola, não conseguimos resgatar 20% daquilo que Angola já foi no passado, entendeu? Por exemplo, se você vai para Luanda, em Luanda você encontra tudo industrializado, você encontra bué de empresas que acabam vendendo produtos acabados que muitas das vezes são transformados aqui na banda ou lá da China. Mas em contrapartida, outras províncias são nulas em quesito de desenvolvimento. Toda a província depende de Luanda. Mas no passado, nem tudo dependia de Luanda. As províncias, os territórios eram autônomos. E levando isso em larga escala, não temos um país aqui na África que acaba suprindo a necessidade essencial, por exemplo, no alimento para os países africanos. Não temos, entendeu? Temos um país muito importante aqui na África, que raras vezes se discute, né? É um país muito importante, que é a República Democrática do Congo. Além dos seus recursos minerais, a República Democrática do Congo também tem diversas capacidades para a produção de alimento para a África toda e para a distribuição intercontinental. Mas isso não acontece por quê? Porque os interesses minérios estão acima do interesse de desenvolvimento da própria República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo tem um clima favorável para plantações, tem uma terra fértil e tem um território muito vasto. Muitos países que estão no centro da África subsaariana são países que acabam sendo muito favorecidos pela natureza para serem autônomos
em produção alimentar. Mas mesmo assim a gente não consegue ver os governos aproveitarem isso. Então a gente olha para esse ponto, olha para esse ângulo e acabamos concluindo que o retrocesso é muito mais rápido do que a evolução da África. Aqui em Angola existiam empresas que supriam a necessidade dos mercados angolanos, muito mais nessa área de alimentação. Para quem não sabe, Angola teve uma fazenda gigantesca de açúcar. Essa mesma açúcar era exportada para outros países lá da Europa e América. Então Angola, querendo ou não, noutrora já foi um dos maiores exportadores também de café, já foi também um dos maiores exportadores de sal, entendeu? Mas quando a gente olha para a história moderna, tivemos retrocessos significativos. Voltando no assunto da generalização da África, a África precisa deixar de ser cliente. Nós somos dependentes até de petróleo. Sabe petróleo? Não petróleo bruto. Estou falando petróleo. Petróleo refinado, entendeu? E seus derivados, entendeu? A gente ainda é dependente. Nós compramos gasolina, diesel e todos os aparatos que vêm de petróleo. Nós compramos, às vezes, carvão, entendeu? De estrangeiro que acabam explorando, refinando e nos dá, entendeu? E nessas negociações, a África sempre acaba recebendo o que lhe é dado. A África não negocia. Por que eu chego na conclusão que a África não negocia? Porque se a África negociasse, estamos a generalizar, não estamos a tratar a África como um país, né? Mas estamos a generalizar os problemas da África. Se a África negociasse, teríamos refinarias aqui no país, no continente, teríamos refinaria de petróleo, teríamos refinaria de diamante, teríamos refinaria de madeiras em larga escala, teríamos refinaria de outros recursos minerais, e até teríamos indústrias de automóveis, até também tecnologia a gente exporta. E mesmo com o avanço tecnológico que está a ser tão rápido que qualquer empresa, qualquer startup consegue criar alguma coisa, os países africanos não acabam se destacando. Eu vejo muitos noticiários na internet. Não, a África, um jovem garoto africano conseguiu fazer com que o carro andasse com água. Um jovem africano construiu drone. Jovem africano, o cara não está a inventar, entendeu? Ele não está a inventar. E essa coisa toda de carro andar com água, isso, esquece isso, está ultrapassado. Se o carro tivesse, se existisse uma tecnologia que o carro andasse com água, acredito que ninguém iria saber. Para início de conversa, poderia fazer o preço do petróleo cair vertiginosamente de um jeito desproporcional. Então isso não acontece, isso não que tira na cabeça, entendeu? Ou vão sumir com essa tecnologia, eu não sei, mas nós nunca saberemos. E também tem fábricas de carros aqui, por exemplo, já esqueci o nome, não sei se é Botswana, aqui mesmo na África Central, que também dizem que não, o jovem africano, esse país começou a produzir, não sei lá quanto, inventou um carro, não inventou um carro, entendeu? Montaram um carro peça por peça, é isso que eles fizeram. Não, não, estás a tirar o crédito da África. Não estou a tirar o crédito da África, eu estou a falar que devem usar a tecnologia para ajudar a população, carro já temos. Entendeu? Nós precisamos de montadora para oferecer emprego, porque aquele carro que foi criado peça por peça não será produzido em larga escala. Primeiro, pelo próprio empecilho que o governo vai acabar impondo nos empresários que quiserem fazer uma produção em larga escala. Ou se essa tecnologia já não foi comprada pelas grandes indústrias automobilísticas. Então, a África precisa de evoluções que realmente sejam significativos na vida da população, entendeu? O mundo está a evoluir de um jeito muito rápido, quer seja a política, quer seja a economia, quer seja a tecnologia, está a evoluir de um jeito muito rápido. E acredito eu que países europeus acabam se adaptando no tempo da própria evolução e países africanos, muitos deles, acabam se perdendo no tempo, lutando por coisas que realmente já existem, entendeu? É só implementar de um jeito seguro. Não é admissível que ainda hoje, numa cimeira internacional, os países africanos estão preocupados em gritar a mesma ladainha que gritavam lá nos anos 2001, 2002, como a fome. Cara, vocês tinham 20 anos para tentar pelo menos reduzir 10% da fome. Vocês aumentaram as taxas
de pessoas necessitadas. Então você não tem moral para tentar discutir isso a nível internacional. Porque se os presidentes africanos continuarem a discutir isso a nível internacional, os países africanos sempre receberão ajuda dos benfeitores. Não podemos depender de ajuda externa. A África, os países africanos devem criar meio de subsistência para que bens essenciais parem de vir de países europeus ou países americanos ou até asiáticos, entendeu? Onde é que vão começar? Infraestrutura, capacitação, rotas, porque se não tiver também meios logísticos, cara, é inútil todos os esforços que eles vão fazer, entendeu? Porque acredito eu, né, que se são 16 países que fazem parte da SADC, entendeu? Esses 16 países estivessem interligados por terra, acredito eu que a economia aqui na África seria impulsionada. A economia na África seria impulsionada com uma ligação por terra, onde os caminhões poderiam circular de norte a sul, leste a oeste. A economia seria impulsionada. Primeiro pelos empresários internacionais, depois pelos empresários locais, até mesmo pelo governo local. Entendeu? Teria muito mais sentido. Visitas executivas não seriam mais feitas em 5 anos para territórios longes, porque teríamos estradas para a gente se conectar. Quanto mais demora essa ligação de países da SADC, mais o desenvolvimento da SADC fica de parte. Infraestrutura é essencial. Industrialização é essencial. Quanto mais industrializado, mais emprego tem para a população. Não dá. Capacitação é o primordial. Entendeu? Muitos daqueles engenheiros que lhes ofereceram bolsa de estudo há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não estão a voltar, meu parceiro. E os que estão a voltar são poucos. E quando os voltam, lhes são postos em cargos onde eles não se esforçam bastante para mostrar aquilo que aprenderam. Entendeu? Então, isso é uma falha do governo local angolano, como do governo de outros países africanos. É muito importante um país se capacitar para parar de depender. A África, do jeito que se encontra, já teria uma refinaria de petróleo funcional. Alinco Dangote é um cara muito inteligente, um empresário, não veio do nada, como por aí as notícias dizem, Alinco Dangote veio do nada. Não veio do nada. O avô dele, noutrora, já foi o cara mais rico. O cara mais rico da África negra, entendeu? Na época colonial, o avô de Aliko Dangote, que atualmente é o homem mais rico da África, o cara que bate de frente com Bill Gates e outros caras aí, ele não veio do nada. O avô dele já foi o cara mais rico da parada, entendeu? A África inteira já foi o cara mais rico, o cara negro mais rico da África, o avô dele. E ele teve melhores formação, mas não podemos deixar de parte que ele é visionário. Existem críticas sobre Aliko Dangote, que monopolizou o mercado, que fez aquilo, tem favorecimento do Estado. Cara, quando estamos a falar de um oligarca, este tipo de coisas inevitáveis, são inevitáveis, xará, entendeu? Então, Aliko Dangote é um cara muito visionário. Pegou no mercado de commodities, tem fundações que acabam ajudando, e ele antigamente era fornecedor e hoje em dia ele é produtor. Estamos a falar de produção de cimento a alimentos, entendeu? Cimento a alimentos. Bota um monte de coisa no meio disso. Então, Aliko Dangote é um cara que tenta diversificar a produção local, valorizando bastante os produtos locais, que teve já princípio de vir aqui em Angola, conversou com o presidente João Lourenço, para poder diversificar aí as suas indústrias, entendeu? Para mais caras como esse. Para mais caras como esse. Então é isso aí, família. Inscreva no canal, ative o sininho, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. A África precisa parar de ser cliente. Estamos cansados. A África tem que parar de ser cliente. Eu vou fazer um vídeo falando sobre as indústrias angolanas, baseando-se no vídeo do nosso caro luso português, né? É luso português, que já teve contato com Angola, a falar sobre essa questão toda de Angola retroceder milénios, entendeu? Inscreva no canal, ative o sininho, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Diz aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, como mais a África poderia progredir, não é isso? Família, nós somos jovens, devemos lutar pela África, criticar aquilo que está mal e
elogiar aquilo que está bom, entendeu? Eu sou um daqueles que, por mais que você seja um cara muito mal falado, se fizer alguma coisa notável, eu aponto e falo parabéns. Entendeu? É tua obrigação, é tua, mas parabéns. Inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com os interessados. Eu sou o Nuno Dalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Nos vemos na próxima. Tchau.